Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores do Paraná para levar até sua casa a programação que você não vê na rede de televisão convencional. O tema do nosso programa de hoje é a Comissão Estadual da Verdade. Para tratar desse tema, contamos aqui com a presença do bancário, vice-presidente da CUT Paraná e membro da Comissão Estadual da Verdade, Márcio Killer, e também do advogado e membro da Comissão da Verdade da OAB Paraná, Daniel Godoy Júnior. Márcio, Daniel, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Olá, boa tarde, Daniel. Parabenizar aí pelo programa Repercute, que tem ganho aí um certo espaço nas mídias alternativas, na CWB, né? E dizer que tem uma disposição aí para a gente conversar um pouco sobre a Comissão Estadual da Verdade. Eu acho que a comissão como um todo ela é fruto de um processo que se desenhou aí desde 2008, 2009, né? Até que em 2011 foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Mas até dentro desse processo nós tivemos toda a construção de um fórum que lutou para que isso virasse lei. Então, durante o programa, vamos falar um pouquinho sobre esse processo todo, né? Sim. Oh, bacana, Márcio. Já começar contigo, então, assim, direto. Aqui, mais especificamente no Paraná, né? Como é que se deu esse processo e como é que a gente chegou até essa comissão estadual que foi nomeada agora, no último dia 3 de abril. Houve todo um processo de articulação no nosso estado, a gente sabe. Você pode explicar para a gente melhor como é que isso aconteceu? Claro, claro. Então, havia um anseio da sociedade, desde que se deu a anistia no Brasil, né, de que a gente precisava restabelecer os fatos, restabelecer a verdade, porque apesar de a gente ter tido o processo de anistia, nós tivemos muitos episódios desse período de exceção que nós vivemos, de 64 a 86, né, 86, que não vieram à tona, que não foram investigados, que não foram esclarecidos, né? E havia um anseio da sociedade nesse sentido, não só da anistia, mas também de restabelecimento da verdade. Esse movimento, então, ele desembocou numa campanha nacional para que se instalasse uma Comissão Nacional da Verdade, que buscasse apurar os fatos dentro da sociedade, trazendo à tona e resgatando o papel daqueles que tombaram, que deram suas vidas para que esse processo pudesse de resistência acontecesse, né? E isso teve consequências, né? Muitos foram afastados do seu convívio social, não conseguiram terminar seus cursos de faculdade, não conseguiram, ou foram afastados dos seus locais de trabalho, do convívio familiar. E isso trouxe um trauma para muitas pessoas, para muitas famílias. Então, nós, através da Comissão Nacional de Anistia, que ainda tem averiguado muitos casos, né, e com a criação da Comissão Nacional da Verdade, estamos buscando ir a fundo para tentar restabelecer esse processo e nos desculparmos com a sociedade paranaense, com a sociedade brasileira, no sentido de restabelecer, né, a dignidade dessas pessoas. Porque muitos dos familiares não têm ainda a localização do que aconteceu com aquelas pessoas que foram tiradas das suas casas, né, e foram levadas, sumiram, desapareceram. Então, é essa verdade que a gente procura resgatar. E no Paraná, a gente tem a sorte de ter sido pioneiro nesse processo. Primeiro com a constituição de um fórum, que é o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e da Justiça, né? Que se estabeleceu aqui com mais de 50 entidades participando, né? Movimento social, movimento sindical, entidades, né? Enfim, de toda a ordem participam, instituições e entidades de toda a ordem participam desse fórum, né? Que teve um trabalho predominante no processo de constituição, não só da Comissão Nacional da Verdade, com uma pressão social, com atividades, mas também pela aprovação da lei estadual que culminou com a constituição da Comissão Estadual da Verdade, na qual esse fórum tem um assento, né, garantido por lei.
Sim. Então, um pouco desse processo. E além do fórum, né, além da comissão estadual, né, está aqui o Godoy com a gente também, que é membro da comissão da verdade da OAB Paraná. Existem outras comissões também funcionando no Estado, Godoy, e em específico da OAB, como é que funciona a comissão de vocês? Qual é o objetivo específico da comissão? A primeira comissão da verdade que foi constituída aqui no Paraná foi a da Ordem dos Advogados, inspirada em outras comissões que já haviam a nível nacional, especialmente na Comissão Nacional da Verdade. Existem outras comissões e organizações que buscam resgatar a verdade histórica desse período de 64 a 85, especialmente já constituída e organizada a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão da Verdade da Universidade Federal do Paraná, e existe também uma comissão do Sindicato dos Jornalistas também que está fazendo esse trabalho. Agora, o objetivo da Comissão Estadual da Verdade da OAB Paraná é investigar a atuação dos advogados no período do regime militar civil-militar de 64 a 85. Por quê? Porque os advogados nesse período, além de terem sido defensores do Estado de Direito, que foi violado com um golpe, eles também foram defensores dos presos políticos. E muitos advogados e estudantes de direito também foram vítimas da repressão política, com prisões, com torturas. Nós tivemos advogados que à época foram presos, não como advogados, mas como estudantes, aqui num episódio da Chácara do Alemão, aqui em Curitiba, em 68. Nós tivemos aí também advogados presos nos processos de repressão política, especialmente da Operação Marumbi, em 1975. E nós queremos resgatar a atuação tanto dos defensores dos presos políticos, que foram advogados, como também o papel importante que todos tiveram na redemocratização do país. O primeiro momento institucional de luta, não necessariamente do movimento sindical e popular, porque estavam manietados pelo regime militar daquele período, mas um dos momentos mais importantes, e o primeiro até, foi em 1972, a Carta de Curitiba, onde se defendeu o restabelecimento do habeas corpus numa reunião de todos os dirigentes nacionais da OAB em Curitiba. E depois, em 1978, quando se realizou a Conferência Nacional dos Advogados, presidida por Heleno Fragoso, também em Curitiba, que foi realmente um processo que desencadeou na luta pela anistia, que veio a seguir em 1979, e também no processo de redemocratização do país. Perfeito. E, bom, tanto na comissão da OAB, mas mais em especial agora também com essa comissão estadual instituída agora, como funcionam os trabalhos? Como se dão os trabalhos dentro dessas comissões, Márcio? Bom, a Comissão Estadual da Verdade, ela foi empossada, apesar da lei ter saído no final de fevereiro, ela foi empossada agora no dia 3 de abril, né? Uma solenidade de posse no Palácio Iguaçu. Então, a partir desse momento, a gente já teve uma reunião da Comissão Estadual, onde passou por um processo de discussão da estruturação da comissão. Estruturação dos GTs, né, dos grupos de trabalho que vão ser coordenados pela comissão, que vão ter apoio e vão estar apoiados nas comissões que existem, como a exemplo da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de Seção Paraná, da Comissão da Universidade Federal do Paraná e as demais. Inclusive, essa é uma tônica que a Comissão Estadual da Verdade tem insistido e tem incentivado para que as entidades, as instituições, os sindicatos e os movimentos como um todo estabeleçam um processo de criação das suas comissões. Se não de forma organizada dentro dos parâmetros que está estabelecido, mas a partir de um processo que incentive a pesquisa, que tragam contribuições para que a gente possa ir a campo e buscar saber mais sobre os fatos, né, desse período aqui no Paraná. E só aprofundando
esse período ele é um período que tem um recorte que ele é mais extenso, porque ele vai desde o final de 46, né, de 1946 até 1988. Então, isso é importante para que a gente resgate outros períodos. Nós tivemos, por exemplo, de 30 a 37, com a instituição do Estado Novo varguista, nós tivemos esse processo de ditadura também que jogou nos calabouços, tirou do seu convívio familiar milhares e milhares de militantes das causas populares, né? Militantes de partido, militantes comunistas da época, né? Que eram um partido forte do período, que foram afastados do seu convívio, do seu local de trabalho e assim por diante. Então, esse recorte que a Comissão Nacional da Verdade fez de 46 a 86 também é válido para o Paraná. E aqui nós temos momentos importantes, que foram as revoltas dos camponeses, que trouxeram um momento de exceção para o campo também. A época das grilhagens, como eu estava lembrando há pouco também, uma conversa, a questão de Itaipu, né? Por exemplo, nós sabemos que houve uma sustentação civil ao golpe militar, do empresariado, enfim, dos grandes empresários desse país, as grandes indústrias. Houve esse apoiamento, né? Ou seja, o golpe tinha um balizamento tanto interno como externo para ele se difundir da forma que se difundiu. E o golpe tem um aprofundamento que vai se dando, por exemplo, no processo de exceção, vai acabando com a judicialização do golpe, ou seja, de 64 a 68, você tem, por exemplo, as pessoas que eram tiradas de suas casas, que tinham que dar explicações para a justiça militar, você ainda tinha o papel da justiça militar. Então o indivíduo sabia-se aonde ele estava. A partir da decretação do AI-5, né, isso acaba. A justiça acaba no Brasil e se criam-se tribunais militares que resolvem para onde se ia, não se dava mais explicação, enfim. E é isso que nós precisamos resgatar. Não só do período de 46 até 64, mas de 64 a 88 também. Então, são períodos que nós vamos estar investigando na Comissão da Verdade. E essa estrutura, a gente vai procurar dar uma estrutura que atenda todo o Estado. Por isso que é importante que as entidades se somem a esse esforço, que pessoas que têm contribuição no sentido de conhecer algum documento, de conhecer algumas pessoas que possam nos dar uma contribuição de história oral, para que a gente possa, com propriedade e com mais facilidade, ir atrás desse período. A Comissão Estadual da Verdade ela tem uma função, que é dar suporte ao relatório final que vai ser apresentado pela Comissão Nacional da Verdade. Então, nosso tempo é exíguo. Nós temos que ter a possibilidade de fazer o maior número de averiguações possíveis num tempo muito curto. Então, por isso é fundamental que quem está nos ouvindo, os telespectadores da CWB-TV, possam contribuir com esse processo, nos procurando. Tem o site, hoje nós estamos linkados com a Secretaria Estadual da Justiça, mas tem o site do Fórum Paranaense de Resgate de Memória da Justiça, da Verdade e Justiça, que pode ser acionado para nos dar um contato de alguma pessoa que tenha vivido esse momento de exceção, que tenha histórias para nos contar e que essas histórias possam contribuir com esse resgate, né, da dignidade das pessoas que participaram desse processo. Antes da gente falar desses prazos, nosso programa Repercute vai para um pequeno intervalo e nós voltamos em breve. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Você está assistindo ao Repercute Paraná e o tema do nosso programa hoje é a Comissão Estadual da Verdade. Bom, como a gente estava conversando aqui, né, sobre a estruturação dos trabalhos dessa comissão, queria perguntar para você, Godoy, né, vocês que já estão trabalhando aí na comissão da OAB, como tem sido essa questão do acesso aos documentos, né? A gente sabe que esse, há muito tempo, vinha sendo uma das grandes críticas, né, a dificuldade do povo brasileiro de ter acesso efetivo aos documentos, em especial desse período mais fechado da ditadura, né, de 68 aí até 82, até 85. Como é que está isso hoje? Mudou esse cenário, não mudou? Veja, Daniel, nós temos, na verdade, aqui no Paraná, um arquivo público, que, na verdade, acho que se não me falha a memória, todos os estados têm um arquivo público. Aqui no Paraná, o arquivo público, uma parte dele, inclusive, está digitalizada e há um site chamado www.memoriasreveladas.org.br. Esse site, que é um site do Ministério da Justiça, existem vários arquivos públicos que estão lá elencados e você pode acessar, inclusive, ler alguns documentos do período. Então, aqui eu tive a oportunidade esses dias fazer uma pesquisa. Existem pastas de organizações que atuaram naquele período. Então, eu li lá a pasta da AP, eu li lá a pasta do PCB, mas todos os documentos do Paraná que estão no arquivo público não estão digitalizados ainda. E aqueles ainda que estão digitalizados, que é uma pequena parte, não estão disponíveis para o público em geral. Inclusive, no dia em que foi instalada a Comissão da Verdade Estadual, eu fiz um apelo público ao governador, em nome da Ordem dos Advogados, para que ele, a exemplo do Estado de São Paulo, determinasse a digitalização integral dos arquivos da repressão política e permitisse que esses arquivos fossem consultados por qualquer pessoa do povo através da internet. Então, isso é fundamental para que nós possamos restabelecer um resgate da história para que as pessoas possam conhecer. Porque, senão, uma coisa que nós temos e eu acho que nesse sentido a Central Única dos Trabalhadores tem sido uma parceira importante da Ordem dos Advogados, no sentido de demonstrar nos seus locais de atuação que as pessoas só dão valor à democracia que nós temos hoje, porque só vão dar valor a essa democracia se conseguirem entender o quanto foi difícil se ter essa democracia e o quão difícil é sustentar essa democracia. Porque cotidianamente a democracia vem sendo abalada, seja por ações da mídia que não se contenta na democratização da informação, seja por ações de segmentos minoritários diante da população que tentam afirmar os seus interesses econômicos, e seja até por instrumentos ilegais de cooptação política, de financiamento de campanha e de formação de interesses cartelizados dentro do próprio Congresso Nacional, das instâncias políticas do país. O Daniel tocou num ponto muito importante, que era a utilização dos arquivos públicos, né, e dos fundos DOPS, que foram os fundos que recolheram mais material de fichamento, né, dos ditos subversivos, etc. E nós temos um dificultador aí, e que ele abordou com muita propriedade, que precisa de uma alteração na lei para que você possa manusear melhor aqueles documentos. Porque até hoje você pode ir fazer uma pesquisa no arquivo público, como o Daniel falou, mas é uma pesquisa de cunho individual, aonde você individualmente vai assinar um termo de responsabilidade pelo que você vai fazer com aquela informação. E com a instituição da Comissão da Verdade, né, da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional, essas leis, tanto estadual como nacional, elas precisam se adequar, porque para a gente poder fazer o uso que é necessário fazer daqueles documentos, né, que eles sirvam de instrumento para você montar um arcabouço e reconstituir a verdade, você precisa que esses documentos sejam de domínio público, né, e para isso há necessidade da alteração da lei estadual, pelo menos que é a lei de 91,
que nos permitiu, com uma certa antecedência, ter acesso a alguns arquivos, porque em alguns arquivos estaduais essa lei ainda não permitiu que houvesse a pesquisa, que houvesse a consulta. Então, alguns trabalhos, aí eu como pesquisador, né, tive sorte nesse sentido de poder pesquisar os arquivos do DOPS em função da lei, mas mesmo assim ainda há essa limitação que eu sou responsável por essa pesquisa e o que eu vou fazer com aqueles dados. Então, eu não posso sair divulgando qualquer dado de qualquer forma. Por isso, é importante esse detalhe de que é necessário a gente alterar a lei para que a gente possa ter mais propriedade a utilização desses documentos. Quer dizer, hoje ela ainda é bastante restritiva, né, nesse sentido. Bastante. Mas, Daniel, eu queria só, ainda sobre essa questão dos documentos, dizer que existem muitos documentos que estão nas casas das pessoas. Né? As pessoas, às vezes, aquele filho de um militante político lá da década de 70, o marido ou a esposa daquele militante político, quer dizer, o seu pai saía de casa, ia para as reuniões, não voltava, ou muitas vezes foi preso, muitos deles torturados, quer dizer, nós temos recortes da vida pessoal, porque é isso que as pessoas às vezes não conseguem identificar o tamanho do que significa uma ditadura e uma repressão política. Isso entrou dentro da casa das pessoas, dentro daquelas famílias que em um dia estavam com seus entes queridos jantando e no outro dia existia um lugar vazio na mesa, né? Não só os documentos, mas o próprio relato oral das pessoas. pessoas. O próprio relato oral, quer dizer, pessoas que foram afetadas psicologicamente, pessoas que foram afetadas na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Nós tivemos acesso a informações, por exemplo, que houve militantes políticos aqui no Paraná que foram presos nesse episódio lá da Chácara do Alemão e que depois não conseguiram reingressar na universidade porque havia uma legislação, que era o Decreto 477, que impedia durante 3 anos que um estudante preso pudesse voltar para estudar, mesmo tivesse sido solto. Então, nós tivemos os advogados que atuaram nesse período para assegurar que eles regressassem. Quer dizer, é fundamental que as pessoas, e aí eu digo todas as pessoas, inclusive as pessoas que estiveram envolvidas com a repressão, os repressores, torturadores, aqueles que estavam ideologicamente identificados com esse sistema, que também façam chegar às mãos da Comissão Estadual da Verdade, às mãos da Comissão Estadual da Verdade e da Ordem, que estão trabalhando em sintonia. Nós estamos absolutamente em sintonia entre nós e com a Comissão Nacional da Verdade. Toda a documentação que entenderem interessante, se quiserem prestar um depoimento, nós vamos até elas. Quer dizer, todas as informações, fotografias, todas as informações que chegarem ao nosso alcance vão ser devidamente tratadas como importantes. Queria pegar um gancho aqui, Godoy. Márcio, então só coloca para a gente aí rapidinho como é que está essa interação com a Comissão Nacional e qual é o prazo que vocês têm, né, na Comissão Estadual para a elaboração desse relatório. Então, o Godoy já entrou no assunto aqui. Nós temos uma relação muito boa. Inclusive, a partir do primeiro momento que foi assinado o decreto instituindo a Comissão da Verdade com os nomes, a própria Comissão Nacional da Verdade já chamou uma reunião nacional com todas as comissões, inclusive da OAB, da Universidade Federal do Paraná, chamou uma reunião nacional para demonstrar em que pé estão as pesquisas, como é que está o andamento, em que fase que está, se já se começou a escrever o relatório, enfim, houve essa interação. E a gente tem esse acesso facilitador, temos bons contatos, tanto da Comissão Estadual para a Nacional, como da Nacional para a Estadual. Então, nesse aspecto, nós temos um trabalho que vem se complementar. Mas, como a gente falou, é um trabalho que tem pouco tempo. O prazo para que se entregue o relatório nacional é no mês de maio de 2014. E isso faz com que a Comissão Estadual da Verdade tenha como prazo até meados da virada do ano para entregar um relatório estadual, né, que venha a contribuir com o relatório nacional. Nós acreditamos que vamos ter que fazer algumas flexões nesse sentido, ou de prorrogar
o prazo, né, nacional, fazer esse esforço junto à Presidência da República para que se prorrogue esse prazo nacional, ou, de alguma forma, entregar relatório parcial, né, no sentido de que as comissões não parem seus trabalhos, porque a gente sabe que, por mais que a gente vá fazer um esforço hercúleo para conseguir dar cabo dessa pesquisa, a gente sabe que muitas lacunas ainda vão ficar. E esse trabalho que as comissões, tanto estadual como as comissões de instituições que se formaram, da OAB, da UFPR, em alguns principais sindicatos que estão se formando, elas são fundamentais que a gente aprofunde. Então, o prazo para que isso aconteça é maio, mas a gente acha que as comissões irão continuar com o seu trabalho, porque é preciso aparar todas as arestas dessa pesquisa para que a gente possa, de fato, dizer: aqui está apresentado para a sociedade um compêndio completo do que a gente deixou para trás naquele período. Perfeito. Bom, o nosso programa está quase chegando ao final, mas rapidamente ainda, Godoy, quem tiver essas informações, né, na sua casa ou quiser contribuir, aonde que a pessoa deve levar essas informações? As pessoas podem se dirigir à sede da Ordem dos Advogados, aqui em Curitiba. O endereço é ali no bairro AU. Você pode identificar via uma lista telefônica, tem o site da Ordem. Podem entrar em contato lá na sede da Ordem ou através de telefone com a com a Secretaria das Comissões da Ordem. Nós temos funcionárias lá que estão aptas a receber documentos, tem um espaço lá para resguardar esses documentos. Beleza. Bom, eu acho que esse é um debate que a gente vai precisar de muito mais tempo. Eu acho que nós temos novos programas também para debater futuramente como está avançando esses trabalhos. Mas eu queria agradecer bastante aqui a presença de vocês conosco nesse programa. Nosso programa Repercute está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui nesse debate. Dizer que você pode mandar as suas críticas, sugestões para o nosso programa através do e-mail repercute@cutpr.org.br e também através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/CUT do Paraná. Muito obrigado e até o próximo programa.